Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias, e hoje, com a psicanalista Ana Sui, vamos mergulhar fundo em seu best-seller A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Nosso papo, que começou no episódio 250, continua agora. Você pode ouvir os episódios na sequência ou separados, como você preferir. Bora falar sobre amor? Em relação a quando essa falta de limites de cobrança ou até do me suporte, porque se você me ama, você vai me suportar, que é uma ideia do amor romântico. Porque eu entendo que pra gente amar, a gente vai ter que entender o outro com as suas falhas, com as suas nuances, mas também é uma linha tênue entre, peraí, isso aqui é um inferno seu, eu não vou deixar que isso chegue até mim. Limites. Limites? Né? Se separar, isso é teu, sinto muito, né? E acabou. É isso. Porque a ideia do romantismo, enquanto tal, né, do amor romântico, é essa ideia de fusão, de que eu me encontro em você, então tudo se perdoa, e então tudo nananã. O que é isso? É uma ideia que não contempla a noção de limite. Não tem limite. E aí, se eu faço tudo pelo outro, eu caio num campo muito perigoso das relações amorosas, que é o fato de que o ódio está sempre presente no campo do amor. Porque o ódio é o lugar em nós que se mantém advertido de uma separação. Não por acaso, quando a gente termina um relacionamento, a gente odeia o outro, em alguma medida, com raras exceções, né? Que o amor se transforma mais rapidamente, alguma coisa assim. Mas, em geral, o que acontece é que o ódio aparece. E aí dá a impressão, assim Freud escreve, em 1915 já, dá a impressão de que o amor se transformou em ódio. Mas, na verdade, o ódio sempre esteve lá. Só que no amor, nós somos cegos para o ódio. E tirando a capa do amor, a gente fica de cara com a radicalidade da diferença do outro. E isso é insuportável. Então, quando a gente fala, eu odeio quando você faz isso, a gente realmente odeia. A gente realmente odeia. E aí a questão é, o que fazer com esse ódio, né? Porque esse ódio não vai embora, já que o ódio faz parte do amor. Então, a gente precisa cuidar para que isso não perca as estribeiras, né? E aí isso pode desandar para violências, para coisas terríveis. Claro. Não é disso que eu tô falando, né? Não. Tô falando Estamos do falando ódio. Aqui do campo relações saudáveis. Exatamente, né? Do ódio articulado ao simbólico. Claro. Quero voltar um pouquinho para a questão do jogo da sedução. Porque eu entendo, então, que nós também aplicamos uma certa performance, o outro também está um pouco performando, mas não no sentido de estamos mentindo, mas no sentido de que eu quero te entregar o melhor que eu tenho e até inventar algum melhor, porque eu acho que você vai gostar, e você está fazendo o mesmo comigo. Mas se ambas são performances, você acredita que o ideal é cair a cortina do teatro ou lidar com o fato de que é um teatro e não se assustar quando as decepções chegarem mais pra frente? Existiria sedução se tudo fosse colocado à mesa de primeira? Eu acho que eu não excluiria nada do que você falou, assim, acho que tudo faz parte, em diferentes medidas. Mas assim como eu falei que acho que a gente precisa aprender a fracassar, a gente precisa talvez restituir de valor o brincar. Porque geralmente quando se fala dos jogos, isso cai muito rapidamente num campo mais pejorativo da manipulação. Sim. Ai, quem é que manda mensagem, quem é que liga, quem é que dá bom dia, quem é que dá boa tarde, quem é que faz não sei o que lá das quantas, que é meio que uma disputa. Quem é que está mais interessado do que o outro, alguém ganha, alguém perde no jogo de poder. E isso é muito ruim, muito chato, muito cansativo, muito ban. Agora, alguma performance, como você está colocando, ela é não só necessária, como ela é bem-vinda. Então, isso me faz muito pensar assim, na questão da brincadeira da infância, né? A criança brincando, ela tá ali entregue àquela brincadeira, mas ela não tá delirando. Não. Ela sabe que aquilo é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria. O Freud fala que a brincadeira é coisa séria para a criança. E acho que esses jogos, né, essas brincadeiras no campo do amor e no campo da vida, porque eu acho que é isso que eu falo
em última instância, isso se expande para a relação com a vida. O brincar na vida é alguma coisa que também a gente precisa de uma importância. Porque brincar no relacionamento, brincar com o humor, brincar no trabalho, quando você tem essa possibilidade, como a gente está fazendo aqui, né? E a gente está conversando uma coisa muito séria, uma coisa que diz respeito àquilo que é mais valioso para mim e aquilo que é mais valioso para você. No entanto, estamos num cenário. Tem câmera. É uma brincadeira muito séria. Né? Então é uma brincadeira séria, tem uma certa performance, mas essa performance, ela não faz com que isso não seja real, com que isso seja fake. Claro. Cara, eu acho que pra gente chegar nesse nível de sofisticação, precisa de muito trabalho. E isso é sobre tudo na vida. Só que a gente quer tudo ou nada. É uma coisa ou outra. Essa imbecilidade do binarismo. De que é isso ou aquilo, e se não é isso nem aquilo, então não é coisa nenhuma. Sim. E o amor é justamente esse campo mais refinado para a gente poder inventar coisas, dependendo também de uma certa sorte de encontrar parceria, porque não é uma brincadeira que se faça sozinho. Mas talvez os nossos primeiros amores, quando ainda tem um resquício de mais infantilidade da gente, ali na adolescência, a gente fica satisfeito com a brincadeira. A paquerinha, as primeiras coisas. A Fernanda, psicanalista que sentou neste sofá falando sobre a criança no interior, ela falou sobre isso, que a gente tem uma ideia de que, não, agora eu sou adulto. Ah, eu escutei o episódio. Nossa, que honra, meu Escuto Deus. todos. Para, Ana. Adorei que ela falou, né? Não é como se tivesse uma criança pequenininha ali dentro de você, né? É você na vida, né? Acho que isso não vai ter jeito. Ano que vem eu me formo em psicanálise. Porque, assim... Mas ela fala sobre essa rigidez do ser adulto. Então agora os relacionamentos têm que ser sérios. E você só pode me mandar uma mensagem se você souber o que você quer. Como se todos nós soubéssemos exatamente o que a gente quer com cada pessoa. E é um pouco de um jogo. Porque quando a gente é rejeitado, se a gente está levando muito a sério aquilo, vai nos bater, só que a gente vai ter muito mais rejeição nessa vida do que reciprocidade. Aceitem. Inclusive em relação a tudo. Sim. Porque eu acho que o desafio é como não levar uma rejeição para o pessoal. Se alguém quiser me ensinar, porque não é fácil, mas eu exercito isso. O outro me rejeitou não por quem eu sou, ele rejeitou pelo que ele idealizou sobre mim, sobre o que ele percebeu sobre mim, mas não sou eu. Eu mesma, ele não chegou a conhecer. Ele nem sabe quem sou eu. Até porque eu tava o quê, Ana? Performando, como a gente falou. E, de novo, não é atuando. Performar é diferente de atuar nesse sentido. Sim, sim. Eu não sei qual é o conceito, especialmente, tá? Então, não tô sendo tão precisa, assim. Mas o que eu tô apontando aqui é uma diferença do quanto se acredita nisso que se faz, né? Que algum nível de brincadeira, ele restitui. Porque qual que é o problema da gente ser rejeitado? O problema da gente ser rejeitado, gente, é zero, na verdade. A gente não tem nenhum problema de ser rejeitado pelo outro. O problema é que a gente se rejeita através do outro. Aí é que o bicho pega. Porque o outro não me quis, eu falo, então é porque eu não sou querida mesmo. O outro não me desejou, porque eu não sou desejável. O outro não me amou, é porque eu não sou amável. Então nunca mais ninguém vai me querer. Porque eu sou ruim, né? Eu não sou desejável, eu tenho alguma coisa errada, eu respiro errado, eu ando errado, eu nasci errado, né? Então, essa rejeição que a gente faz da gente mesmo, é isso que é muito desastroso. Então, quando o outro me rejeita, eu acho que não tem como também a gente se curar narcisicamente, falar, de boa, tranquilo, não tô nem aí se eu tô, né? Acho que isso não é nem saudável. Mas tem uma frase que passou a ecoar na minha cabeça de uns tempos pra cá, eu acho que teria curado muitos infernos meus mais nova, que é: você não gostar de mim é um problema seu, não meu. Mas sabe por que eu não acho que eu teria te ajudado essa frase antes? Porque você não ia conseguir levá-la a sério. Pode ser. Quantas coisas a gente escuta que as pessoas nos dizem e que a gente leva 20, 30, 40 anos pra... Quando eu internalizei isso, aí eu tô falando muito, sei lá, em relação a opiniões e não pessoas que eu de fato tive algum atrito. É um problema todo seu. Porque o não gostar, na verdade, vai ser uma sensação e uma ação sua dentro do seu corpo. Isso não me pertence.
isso é seu, sou eu, provavelmente narcísico, e como que a minha imagem ou o que eu transpareci para você tocou em algo seu. E tchau. Mas teria sido um alívio, Ana, se eu tivesse acreditado nisso mais cedo. Sim, sim. E eu acho que a gente sempre é uma imagem para o outro. Por isso que quando é alguém perto da gente, alguém que se aproxima e faz intimidade, onde a gente se reconhece onde a gente se reconhece sendo reconhecido pelo outro, quando toca alguma coisa daí, isso não tem como não nos tocar, não nos desmontar até em alguma medida. E acho que é importante que a gente possa entender entender não, né? Mas suportar que é assim mesmo, né? Nós somos feitos de outro, somos muito dependentes do outro. Eu acho que é suportar. Essa frase não elimina a dor, mas me faz suportar algo que já pareceu insuportável anteriormente na minha vida. Agora, quando isso cai nesses desconhecidos, né? Que quando a gente vai ficando mais conhecido, né, Marcela? São tantos. São tantas camadas. É tanta gente que de repente a nossa imagem, o nosso nome, o nosso trabalho é reduzido a uma imagem muito pequenininha para esse outro, para essa outra, e aí de repente o que ela está falando fica muito escancarado o quanto nós somos uma imagem para o outro. Sim, é engraçado, porque dá até para separar. Quero falar um pouco sobre o medo de perder o outro e vou aqui citar que você disse que nada é mais humano do que esse medo de perder o outro. Mas o medo de perder o outro também pode ser um estímulo para comportamentos não tão saudáveis dentro de uma relação. Esse medo de perder o outro, pelo menos eu me sinto muito desprotegida quando eu sinto esse medo e eu sei que ele pode me atravessar em vários momentos. Existe uma maneira da gente conviver com ele, já que ele é natural? Ele pode se tornar algo saudável e não autodestrutivo? Eu acho que depende do nível, né, do medo. O que esse medo faz? Porque amar é ter medo. Não tem como a gente amar sem ter medo, porque no amor a gente encontra, de alguma forma, algo nosso no outro. E quem tem medo, né? Não é assim que falam. Quem tem medo. Assim como quem não tem nada a perder, quem pode fazer as maiores loucuras, né? As maiores coisas podem ser feitas por quem não tem nada a perder. Então, quando a gente ama, a gente tem medo de perder o outro e que seja um medo que não paralise, que não inviabilize, que não me faça recuar do encontro com o outro na fantasia de que assim então eu possa não depender do outro, o que acontece com muita frequência, né? Então, não sendo um medo que iniba, é isso, porque nós somos seres de desamparo. Então, você não acredita que existe amar sem ter medo de perder a outra pessoa? Não. Nossa, constatação difícil. Realmente, só nos resta lidar e talvez silenciar o medo. Se silencia o medo? Eu acho que é baixo volume. Baixo volume, tá bom. Dá pra colocar no modo avião? Porque, assim, não tem como você... Se você fica muito atenta a esse medo, a vida vira um caos, é paralisante, se isola, não tem como viver sabendo disso. É que nem... a gente vai perder o outro em algum momento. A gente vai perder a gente em algum momento, a gente vai morrer, né? Você veja, no limite da coisa, isso diz respeito à morte. Do amor, da pessoa, da vida, né? Ao fim da coisa. Uhum. Se a gente não consegue silenciar isso, reduzir o volume, se isso fica muito evidente que a gente vai morrer, isso se chama como? Crise de pânico. Sim. Porque é esse horror de que vai acabar, mas o horror é que vai acabar e não acaba. Vai acabar e não acaba, vai acabar e não acaba, vai acabar e não acaba, você não consegue prestar atenção em outra coisa que não seja esse fim que está muito escancarado. Então, isso é incompatível com a alegria de viver. É preciso incluir isso de tal maneira que a gente não fique tão obcecado por isso e consiga desfrutar das coisas da vida. Sabendo que vai morrer, que vai terminar, enfim, mas em algum momento, de alguma maneira, sabe, mas não sabe, né? Porque ou isso fica incapacitante para a vida, ou se eu não sei nada, eu vou me colocar em situações perigosas, não vou levantar da minha cama, porque tenho todo o tempo do mundo. Então, eu preciso dosar isso. Se você me permite fazer uma claquete hiperpessoal, eu tive essa reflexão com uma amiga minha
que o bom da gente ir amadurecendo, se relacionando com muitas pessoas, é que a gente vai amadurecendo a nossa maneira de se relacionar. A parte ruim é que a gente vem com uns traumazinhos, né? Então, eu fiz um paralelo com quando eu fui me mudar para uma casa aqui em São Paulo. Eu morava em apartamento, nunca tinha morado numa casa. E aí eu falei para minha psicanalista, olha, mas tá tudo certo. Tem um cachorro grande, tem alarme, tem não sei o quê, tem não sei o que lá. Aí ela falou, Marcela, talvez você tenha que lidar que você pode fazer tudo, mas ainda tem chance de alguém entrar na sua casa. Você vai ter que lidar com o seu medo disso. E eu acho que quando eu passo para relacionamentos, eu acho que como eu tinha um grande medo de abandono, muitas vezes eu passava por cima do meu mais verdadeiro eu para ser muito perfeita, porque dessa maneira a pessoa nunca vai terminar comigo, porque eu tive um término muito traumático, e não vai terminar comigo, não vai terminar comigo. E assim como na casa, você tem que lidar com o fato de que você pode fazer tudo, e ainda pode dar errado. No relacionamento, você pode fazer tudo, e o outro ainda pode terminar com você. E então faz sentido para mim a ideia de apenas conviver com a ideia, e ambos têm tudo a ver com o fim, e o nosso ultimato fim, nosso fim ultimato é a morte. Então, para mim, fecha o ciclo do que você está falando. É isso, porque é um furo no nosso narcisismo descobrir com isso que é óbvio, né? Só que só é óbvio depois que já ficou óbvio. Que é o fato de que nem tudo depende de nós. Aliás, poucas coisas dependem de nós. É que essas poucas coisas são a vida toda, praticamente. A gente precisa muito apostar nisso, porque é só isso que a gente tem. Uhum. Agora, a maior parte das coisas nem depende de nós. É, exatamente. Especialmente o outro nos amar. Não é? Não exige esforço. A gente volta lá do começo, né? Eu me apaixonei pelo que eu inventei de você, né? E quando alguém te ama, não é por você, na verdade. Não. É por alguma coisa dele, dela. Não, e não vai adiantar, entendeu? Você se esforçar para ser amada, porque isso vai entrar numa outra performance que não vai durar. Porque eventualmente a gente quebra, né? Que é quando começa a nossa realidade. Sim, e é muito legal isso que você está falando, porque em geral a gente costuma pensar assim, quando alguém não gostou de mim, não é comigo, é por causa dele. Mas quando alguém gostou de mim, aí eu acho que é comigo, né? Nossa, é verdade. Como nós somos narcísicos. Somos. Nossa, isso é muito verdadeiro. E muitas vezes é essa fuga. E o que é esse querer? Por que tanto desejo em estar apaixonada? Na verdade, a ideia do apaixonamento como algo extremamente prazeroso vem de fato, ilusão de que ele vai nos completar. Só que quando você se apaixona, você perde o controle de muitas coisas. Na verdade, quando a gente fala que a gente quer se apaixonar, a gente quer que o outro nos ame, né? A gente não quer estar apaixonada. Sim, é um inferno, né? A gente quer que... É verdade. Nossa, a gente é muito narcísico. E não é nem só que o outro nos ame, né? Quantas de nós não têm a fantasia de que todos deveriam nos amar? Todas as pessoas. Aí uma pessoa, que é a pessoa que eu nem me importo, na verdade, descubro que ela não gosta de mim e fico obcecada com essa pessoa. Tô nem aí pra essa pessoa, na verdade, mas é o fato de que ela desgosta de mim, que me faz... Então, assim, é narcísico isso, né? A gente poder se liberar disso, entendendo esses muros de separações que existem entre nós e o outro, é muito libertador narcisicamente. Vamos falar um pouco sobre a solidão? Vamos. Já que falamos tanto sobre amor. Não, falamos um pouco sobre solidão. Essa separação, né, quando o outro se apaixona por alguma coisa de mim, eu reconheço que não é tanto sobre mim, embora tenha a ver comigo, é isso a solidão. Mas quando você fala que amar é um ato solitário, é porque a gente está amando aquilo que está só dentro da gente e não pelo outro sujeito? Não. Eu acho que o amor tem uma relação com a realidade que ela é muito digna. Tá. Que não é assim, é a realidade, mas é uma relação com a realidade, né? Então, acho que tem
meio que... Sabe aquelas araras de roupa que a gente deixa na casa e vai jogando casaco, bolsa, né? A poltrona. A poltrona, enfim. Mas eu digo arara porque tem aqueles cabos, assim, Ah, né? sim, claro. Fui E mais bagunceira. As coisas do amor, eu acho que elas têm a ver com aquilo. Você joga um negócio, engancha, se tem alguma coisa que é do outro também. Sim. Isso não quer dizer que os dois viraram uma coisa só e que a blusa que eu joguei é o negócio que enganchou. Tem uma coisa que é minha, tem alguma coisa que é do outro e tem alguma coisa que engancha. Então, a solidão é isso. Só eu joguei a blusa. A solidão do outro é isso. É uma parte do sujeito, aquilo que está ali. E o amor é esse movimento, que não está garantido, que agora enganchou, de repente pode não enganchar mais. De repente joga a blusa e, no lugar que sempre jogou, no movimento que sempre jogou, mas aquele pedaço da arara não está mais ali. Mas o que o nosso, e aí no plano consciente, está querendo nos dizer quando o sintoma é que estamos nos sentindo sozinhos, mesmo acompanhados do outro? Porque a solidão também é sentida, ela dói. Aham. Assim, às vezes sim. Calma, solitude sim, mas a solidão eu entendo como um sentimento de dor, não? Eu não acho que é sempre, não visito sempre desse lugar. Eu acho que assim, amor, assim como solidão, são coisas que a gente chama pelo mesmo nome e podem ter muitas significações diferentes para as pessoas. Então, quando a gente fala de amor, a gente não sabe muito bem do que a gente está falando, e quando a gente está falando de solidão, a gente também não sabe muito bem o que está falando, porque a gente está falando também de uma sensação, também de um sentimento. Como é que cada um sente a partir dali? Uhum. Agora, o que eu acho que a gente geralmente chama por solidão, quando está falando da dor, é o desamparo, que é no sentido de não tem quem me ajude aqui. Sim. Não tem o que o outro faça, ou eu já pedi ajuda e não tem como, ninguém consegue me ajudar nisso. Então, essa sensação de desamparo, ela é constitutiva nossa, porque nós somos seres mesmo de desamparo. A gente chega na vida com essa marca e vai até sempre com essa inscrição no nosso corpo. Mas, todos nós? Acho que todos é muita coisa, né? Mas assim... Mas tem a ver com a nossa relação quando bebês. Eu estou dizendo desse sentido do desamparo mesmo. Do quanto a gente chega com uma fragilidade tamanha que ou a gente é adotado por um outro que nos ama e que nos cuida, mesmo sem amar que seja, mas que faça alguma coisa, e aí eu acho que sempre tem uma dose de amor, mas enfim. Ou a gente morre. Uhum. Então, assim, nós somos seres de desamparo literalmente, assim, a gente depende radicalmente do outro e a longo prazo, porque os bichos mamíferos, os outros mamíferos, eles vão precisar ali serem amamentados por um tempo e depois acabou a amamentação, acabou a mãe, acabou o leite, acabou a família, vai fazer outra coisa, né? Agora, na vida humana, a gente prolonga essa relação com os nossos primeiros cuidadores demasiadamente, de tal maneira que isso vai ganhando o lugar de um molde para a gente e a partir desse lugar de molde que a gente vai se relacionar com as outras pessoas. Então, amor e solidão tem a ver com isso. Amor com o quanto a gente consegue não ter que se haver com a solidão e solidão com o quanto a gente consegue manter preservado de separação em relação ao amor. Sim. Por isso que eu acho que a solidão nem sempre dói. Entendo perfeitamente. Na verdade, agora que você explicou, é porque a minha ideia da solitude seria a paz com essa solidão, mas, de fato, desamparo é, nossa, diz tão mais sobre o que eu estava querendo dizer. Talvez tenha até mais a ver com uma sensação de abandono, que pode ser sozinho, claro, mas o desamparo resolve. Que tem a ver também com a sensação do luto, do fim. E você fala muito bem sobre isso no livro, que é quando o outro termina com a gente também tem que fazer uma separação de quem éramos para ele. Não é pesado isso quando o outro termina com a gente? Ai. Né? Meu Deus, terminou comigo. Cadê eu, né? É pesado. É isso. É pesado, mas os termos são todos, nossa. Porque parece, de fato, um desastre. Né?
E é nesse sentido que falamos de luto. a gente coloca o inconsciente, não é esse negócio que tá escondido nas camadas do interior, tá na ponta da língua, a gente fala e não escuta. Olha que coisa pesada que é terminar um relacionamento. O outro terminou comigo. É claro que vai dar trabalho sair daí, né? Você não sabe nem onde você tá. Uhum. Então, e aí é nesse sentido que eu acho que tem a importância do capítulo que eu escrevo ali, dedicando para amizade. Os amigos são geralmente as pessoas a quem a gente vai recorrer, porque são as pessoas que de alguma maneira preservam partes nossas das quais a gente nem consegue se lembrar, por vezes, ou já não consegue se reconhecer mais, e que vão dando pedacinho por pedacinho para que se possa recompor esse corpo, recompor essa existência. Porque perde-se uma identidade? Perde-se uma identidade. A gente é quem a gente é para o outro. Ah, não, mas eu sou sem outro. E você está iludido. Porque não tem como. A composição que a gente tem de quem nós somos depende do olhar do outro. É claro que isso também não é assim, literalmente, né? Então a gente precisa de alguma aposta, de alguma ilusão de que a gente é alguma coisa sem o outro. Mas a gente não pode menosprezar a importância do olhar desse outro. Quando a gente perde o olhar desses outros, que são mais importantes para nós, que são mais primordiais para nós, a gente perde a maneira como a gente se olha, porque a gente olha para a gente através da identificação do olhar do outro para a gente. Então, quando eu perco alguém, eu perco quem eu era para esse alguém. Eu perco uma parte preciosa de mim mesmo. Sim. Mais do que perder o outro, porque o outro... Ninguém tem a ninguém, né? Ninguém tem a ninguém. É duro ser gente, né? A gente é muito desamparado. Muito, e é duro saber demais. Muito dependente uns dos outros. Só que assim, a gente tem muitos elementos que nos distraem disso, nos empoderam. Fala, arrasa, você consegue, nananã, nananã. E em alguma medida, sim. O bebê nasce desamparado desse jeito, mas a gente vai ganhando recursos. A gente vai avançando, né? Vai sofisticando isso, vai tendo maneiras da gente enfrentar o desamparo e da gente fazer alguma coisa e ganhar autonomia. Tudo isso existe. A questão é que, isso eu acho muito bonito na psicanálise, que o Freud aponta é que não há evolução nesse sentido de um desenvolvimento, onde quando eu vou para frente eu me livro daquilo que ficou para trás. O que vai acontecendo é que a gente vai indo e isso aqui vai acompanhando a gente. Então, isso aqui não deixou de existir. Então, nós somos seres de desamparo até o fim da vida. E tanto é que, se a gente vai acompanhar como são as mortes em geral, elas são muito parecidas, né, com o nascimento. O começo e o fim das coisas, seja da vida, seja do amor, é muito parecido. Sim. O nascer e o pôr do sol são muito parecidas. Depende do movimento, depende da perspectiva, para onde é que está indo. Isso faz toda a diferença. Então, você sentir que você perdeu parte de si pós um término, não é como alguns diriam que prova uma dependência emocional. Não existe isso. Eu acho que não, em certa medida. Eu entendi do jeito que você está falando, que tudo cai nesse campo da psicopatologização. Isso. E daí destitui, então você estava fazendo isso errado. Isso. Né? Se você está se sentindo assim, é porque você viveu o relacionamento errado, você viva certo agora. Né? Não acho que é disso que se trata, mas eu acho que não tem como amar sem ser dependente em alguma medida. Ótimo. Porque se amar é ter medo, você depende da existência desse outro. Se você ama alguém, você depende desse alguém estar bem na vida. Sim. Estar feliz na vida. Só que a gente cai nessa reclusão narcísica de que tudo diz respeito a nós. Então, eu tenho que estar bem, independente, dane-se se o outro... Como assim dane-se? Você é uma pessoa, cara. Sim, não tem é como. Claro que existe alguma dependência. E isso tem a ver aí sim com jogo, não brincadeira. Que é tentar fingir que não, se isso aqui acabar agora, tudo bem. Não tô nem aí, Tô eu me nem basto. aí. Não, o amor, ele inclui um desejo de presença do outro. Sim. E aí tem essa diferença, né, entre a presença e a posse. Ainda bem que eu usei o termo certo. Porque a posse, sim, é essa questão de tomar o teu outro como objeto, que é controlar, que é achar que, já que amar é ter medo, então eu vou resolver esse medo tendo você comigo o tempo todo, vou te guardar num potinho, né? E aí você é reduzida a um lugar de mero objeto para minha existência. No amor, eu preciso do outro existindo por ele mesmo. Eu preciso do outro vivendo a vida conforme ele quer. Eu preciso que o outro tenha vida, eu preciso que o outro seja vivo. Só que há uma tendência no amor que vem pela via do ódio, de querer mortificar o objeto amado. O amor é uma tendência de querer fazer dois virarem um só.
Então a gente precisa de alguma coisa que neutralize essa força que se faz. E o que é essa coisa? Que coisa? se neutraliza, eu chamo de solidão. Muito bom! Mas então, quando a gente fala, por exemplo, sobre um amor narcisista, como os narcisistas amam. Aliás, existe isso? Cara, o narcisismo é um conceito muito caro dentro da psicanálise que vai dizer respeito a como a gente ama a gente mesmo, não como quem a gente é, mas como uma imagem de quem nós somos. Então, aquilo que eu estava dizendo da metáfora da foto de perfil, essa é a relação que a gente tem com o nosso narcisismo. Então, todos somos narcísicos. Agora, o que se tem proliferado nesses discursos tiktokizados, né? Do namorado narcisista, mãe narcisista, pessoa narcisista, todo mundo é narcisista menos eu. Eu tô meio triste com as mães, mas depois a gente fala sobre isso. Vem por uma perspectiva que ela é filhinha do transtorno de personalidade narcísico que está dentro do DSM-5, que é o Manual de Psicopatologia. E aquilo é um transtorno de personalidade. Então, esse transtorno de personalidade, ele tem um traço que é de uma separação absoluta em relação ao outro, de tal maneira que o outro não se importa com você. Né? Então, é uma certa psicopatização, uma psicopatia, né? Claro, tem uma chuva de diagnósticos, mas o que eu entendi sobre o que seria um amor em que o narcisismo extrapola, mas não necessariamente se torna um transtorno, é você amar mais como o que o outro agrega de valor à sua imagem, do que amar o outro em si. Só que, e aí a cabecinha que não para quieta, começa a pensar, mas dentro do apaixonamento, a gente precisa não, acho que a gente tem uma tendência a imaginar. E é igual quando você vai ao shopping, você entra numa loja e prova uma roupa, você não está vendo o quão bem aquela roupa está ficando em você dentro daquele provador. Você imagina uma festa, você imagina uma situação em que você vai usar. Então, quando você está se apaixonando, você vai precisar imaginar você em algumas situações com aquela pessoa. Então, como que vai ser quando a gente viajar? Como que vai ser quando... E aí não é só as emocionadas. Como que seria se a gente, sei lá, casasse, tivesse filho? Eu acho que faz parte essa tentativa de prever o futuro. Mas isso diz muito mais sobre você do que sobre o outro. Só diz sobre você, né? Então, eu acho que a gente está falando sobre amor narcísico de uma maneira muito rasa. Aham. Essa era a conclusão, mas a gente vai ter que sonhar um pouco. E a ideia de que quem fica imaginando cenários futuros não passa de uma emocionada ou alguém que não está sabendo, eu também não suporto, porque vai ter que ter imaginação. E o fim de uma relação tem também a ver, a dor do fim de uma relação tem também a ver com tirarem da gente esse direito de sonhar. Então quer dizer que não vai ter aquela viagem que eu imaginei. Então quer dizer que a gente não vai conhecer tal lugar juntos, não vamos ter filhos, não vamos, sei lá, o cenário futuro que você quiser, conhecer o restaurante tal. E então acho que também isso que dói no fim da relação é o fim do sonho. E eu acho que além disso, ainda tem uma destituição daquilo que aconteceu também. Porque a idealização que a gente tem do amor é de que o amor é para sempre. Se acabou, é porque não era amor. Então, aquela viagem que eu fiz nem foi tudo aquilo. Então, aquela conquista que a gente teve nem foi tudo aquilo. Então, a gente perde para frente, mas a gente perde para trás também. É verdade. É verdade. Por que a gente faz isso? É muito triste. Eu escuto com tanta frequência, nossa, quanto tempo eu perdi? Exato. Não sei se é perdido. Olha quem você é, olha o que está acontecendo agora. E assim, gente, o que é a vida se não perder tempo, de alguma maneira? A gente está perdendo tempo. Então, é que a gente destitui a ideia de perda de tempo como se perder não servisse para nada. Então, a gente fracassa mal, a gente perde mal, a gente se frustra mal, como se a vida pudesse ser muito mais do que isso. Sim. Perder bem, fracassar bem. Com um limite. Mas sem isso, não tem nada, né? E essa questão ainda com relação ao narcisismo que você coloca, Marcela, eu acho que isso diz respeito a um sintoma nosso contemporâneo, que é de que tudo tem que agregar, tudo tem que somar, tudo tem que engrandecer, tudo tem que brilhar, tudo tem que completar, é tudo um a mais, né? E as coisas precisam faltar.
E o amor, então, da maneira como eu leio, a experiência amorosa, ela tem a ver com isso que descompleta, com isso que faz falta. Só que não faz falta como aquela falta do desamparo que demonstra a impossibilidade de você seguir, mas faz falta como motivo para alguma coisa, como entusiasmo para, como causa de desejo. Sem isso, não tem nada. Sim. E dentre as várias verdades difíceis que a gente citou, que acho que é a maneira, inclusive, assim, para mim é muito revolucionário te ler, Ana, porque eu vejo como uma nova maneira de fazer as pazes com o amor. E aí, de uma perspectiva muito pessoal, porque já fui muito romântica, depois fiquei muito descrente e agora eu consigo encontrar o meu lugar, e é muito no seu trabalho, com tanto do que você diz. Mas a pergunta-chave que eu acho que muitas pessoas gostariam de te fazer e talvez caiba a mim, então como que se constrói um amor saudável em meio a tanta solidão? Ai, como? Como que se constrói o amor saudável? Eu acho que assim, é com parceria. A gente não faz nada sozinho nessa vida. Só que a gente tende a ficar muito fechado nas nossas cabeças, nos nossos algoritmos, né? Nas nossas hiperexigências, nas nossas comparações desmedidas, desleais e irreais. E o outro, ele cada vez mais na nossa vida é herdeiro dessa hiperexigência impossível de acontecer. Então, tudo que vai acontecer na realidade vira numa decepção tremenda. Eu acho que o amor só pode ser construído, não é o amor, amores, possibilidades de amar, só podem ser construídas na medida em que a gente tiver também uma certa sorte de encontrar gente que também suporte um tanto de frustração, de perda, de falta, para que se possa inventar algum tipo de ganho. Uau, então o amor é para os corajosos e para os sortudos? Amor é para os corajosos, sortudos, faltantes. Mas eu acho sempre importante destacar essa porção de sorte. Tem alguma coisa que é da ordem de um mistério, que é intangível, que escapa quando a gente tenta pegar, quando você ama alguém. Você não sabe muito bem explicar por quê. O outro não sabe muito bem explicar por quê. E para além dessa imagem de completude, do apaixonamento, de quando tem um elemento no outro que me... fazer isso se inscrever no tempo, fazer isso se movimentar, dar uma continuidade para isso, depende de um monte de renúncias. E essas renúncias, elas são sobretudo por renúncias ao que se idealizava do que era a vida. Sim. Porque o amor não é aquilo que a gente idealiza. O amor é aquilo que a gente consegue fazer com aquilo que a gente tem. Fiquei meio emocionada. Bonito. Não é? E eu acho isso tão importante, assim, porque a gente fica tão fixado nisso que está pronto. E isso que está pronto só existe na nossa cabeça. Para além da nossa cabeça, é impossível. Nada nunca vai atingir a ideia que está pronta na nossa cabeça, simplesmente porque a nossa cabeça ela é muito máquina de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Então, mesmo que eu consiga atingir um ideal que eu tenho na minha cabeça, eu não tenho um ideal na minha cabeça. Eu tenho 200 milhões de ideais na minha cabeça. Então, a realidade, ela sempre vai decepcionar. São muitos cenários. A realidade sempre vai decepcionar. Mas dá para se apaixonar também pela realidade pós-decepção. Eu acredito. Eu acho que acontece a decepção, mas eu acho que a maturidade do amor é depois que você entende que parte daquilo você idealizou, outra parte era você performando. Eu ainda acredito nesse amor pós-quebra. Porque senão o amor não dura. Eu só acredito nesse amor pós-quebra. Ai, que bom. É só depois que quebra que a gente pode encontrar alguma coisa. Não precisa quebrar desastrosamente, que nem, né? Porque a gente tende a pensar que quebrou já era, né? Ou nessa sociedade que tudo é descartável, quebrou, troca por um novo. Não é isso. Mas você precisa encontrar com uma singularidade, com uma nuance. E interpretar isso como qualquer coisa que não seja um defeito. Ainda que incomode, tá? Não tô falando que a gente tem que amar os perrengues do outro. Mas suportar de uma tal maneira que isso não fique Eu concordo, eliminável. Mas complementando o que você está dizendo, e de novo estamos falando sobre relações saudáveis, eu acho que quando
o outro apresenta seus defeitos, e temos, né? Temos defeitos, temos nossas faltas, talvez ao invés de definir aquela pessoa por isso, é entender que nós somos um pacote. E se você ama tanto essas qualidades, você precisa entender que talvez no pacote venha aqueles defeitos. E entender o que você suporta. Para onde que cai essa balança. Mas ninguém vai ser só durante anos a pessoa dos 7 primeiros dates, gente. Sim. Esquece. Sim. Esquece, para. Não tem como. Você também não é. E a gente não suportaria essa pessoa tanto tempo. Sabe por quê? A gente ama o defeito do outro. Tô falando que a gente localizar alguma coisa não como sendo um defeito, no sentido destitutivo do defeito. Mas o que a gente ama no outro é o defeito dele. O que a gente ama na realidade, inclusive, é o seu déficit em relação à nossa expectativa. Porque aquilo que frustra, alivia. Quando a gente descobre um defeito no outro, a gente fala, ufa. Nossa, sério que você faz isso, Marcela? Você, né, era maravilhosa pra mim, agora é mais ainda, porque eu descobri que você tem um defeito. Muito bom. Porque o que a gente gosta? A gente gosta de gente. A gente ama pessoas. Deveríamos, ao menos, né? E aí vem o desintoxicar, inclusive dos algoritmos. Sim. Porque também é essa relação superficial que faz achar que existe algum nível de perfeição num mundo que não existe nenhuma perfeição. Tá todo mundo com muita falha. Inclusive nós mesmos. Ana, meu Deus! Meu Deus. Preciso finalizar com você. Vou chorar. Posso agora deitar aí e você me consola? Vem, Marcela. Preciso de colo. Você sentiu falta de falar alguma coisa de todos os tópicos? Porque... Deixa eu pensar se eu senti falta. Eu acho que eu espero que eu tenha sentido daqui a pouco. Porque eu gosto de falta, né? Eu acho que justamente a falta é aquilo que vai falar, nossa, porque eu vou lembrar. Eu tenho certeza que vou sair daqui e falei, cara, eu não falei de tal coisa, né? Tinha tal coisa que estava lá no roteiro e que a gente não falou. Mas longe de falar, poxa vida, na sua, e olha só, a Marcela perguntou e você nem lembrou, né? Ou então, nem a Marcela nem para seguir o roteiro, né? E que é a coisa que a gente costuma fazer, destituir, é poder deixar aquilo que caiu e falar, bom motivo para voltar. Vamos marcar de novo, né? Vamos, quem sabe, em outra vez. Essa nossa brincadeira é muito séria, eu tô sempre aberta para você. Muito obrigada, amo estar aqui. Volte sempre. Obrigada. Obrigada. Foi lindo. E aí, vamos continuar esse papo nos comentários? Segue a gente aqui para receber os novos episódios assim que chegarem e já aproveita para avaliar o podcast. Também estamos no Instagram, então vem seguir a gente no @obvios.cc para conversas corajosas sobre felicidade feminina e no @chapadinha de endorfina para se apaixonar pelas coisas incríveis que o seu corpo é capaz de fazer. Enquanto o nosso próximo episódio não chega, escute também o Corre Delas com Luana Vieira, nosso podcast sobre carreira na real. Até semana que vem.